Você já imaginou uma tecnologia que prometia tornar os veículos blindados praticamente invulneráveis, capazes de resistir até às armas mais devastadoras do planeta? Era esse o sonho da Rússia, um sistema de proteção ativa, que ficaria na linha de frente da inovação em blindagens. Um sistema que transformaria seu exército mecanizado na força mais poderosa do mundo. E por anos, parecia que essa missão tinha tudo para dar certo. Mas a realidade mostrou o contrário. Depois de 3 décadas investindo bilhões de dólares em pesquisa, os tanques russos estão encontrando adversários bem mais simples e baratos do que as armas pesadas que eles pretendiam derrotar. Uma ironia cruel. Drones descartáveis que custam uma fração do preço de uma única granada, estão colocando toda essa tecnologia à prova, e vencendo. A peça-chave dessa aposta arriscada é a suposta blindagem Arena M. Uma proteção que a Rússia alimentava como a revolução definitiva para evitar qualquer ataque. Desde os anos 1990, diferentes versões dessa tecnologia vinham sendo desenvolvidas, mas ela ganhou destaque mesmo durante a atual guerra na Ucrânia. Comunicadores ocidentais fascinados relataram que a Arena M seria a última esperança para impedir que armas antitanque ucranianas destruíssem seus tanques. Em agosto de 2024, um artigo de David Amblin para uma revista especializada questionou: será que o Arena M realmente tornaria os tanques russos invulneráveis, especialmente contra os drones que os ucranianos usam com maestria? A resposta parecia promissora. Rússia começou a equipar seus novos tanques T-90M com essa proteção revolucionária, que prometia interceptar quase tudo que voa ou se move a altas velocidades. Os tanques T-90M, já reforçados com uma blindagem composta por metais, cerâmicas e materiais avançados, seriam agora protegidos por uma camada adicional de tecnologia. Mas há um problema: a Ucrânia tem um arsenal de drones que atacam de cima, vindo dos céus, com materiais que a blindagem tradicional, por mais sofisticada que seja, mal consegue resistir. E aí entra o Arena M, uma esperança para transformar um tanque comum em uma fortaleza móvel, capaz de identificar e neutralizar ameaças em uma praia de fogo em alta velocidade. Seu sistema consiste em uma rede de radares, sensores e um controle computadorizado que dispara contra qualquer alvo que se aproxima, seja na velocidade de uma cobra ou de uma locomotiva. Segundo especialistas, essa tecnologia deveria rastrear e disparar contra qualquer ameaça que se move entre 150 e 1.500 milhas por hora. A precisão é tamanha que filtros inteligentes distinguem pássaros, pedras ou objetos inofensivos, para que os interceptores só atinjam o que realmente interessa. E quando uma ameaça entra na zona de alcance, cerca de 160 pés, ela é imediatamente destruída. Parece uma cena de ficção científica, não é mesmo? Mas, no campo de batalha, essas promessas ainda parecem estar longe da realidade. Desde os anos 1990, a Rússia investiu fortemente na Arena M, projetando-a para proteger seus tanques de 270 a 360 graus. No começo de 2025, rumores começaram a circular com imagens que mostravam os T-90M equipados com essa blindagem. Dizem que essas unidades talvez tenham sido aprimoradas ou retrofitted com a tecnologia do Soviet-era, com uma esperança de que um dia pudessem resistir às armas mais avançadas de Kiev. Até aí parecia um avanço decisivo, uma escala de proteção jamais vista. Mas a verdade é que há uma sombra de dúvida que paira sobre essa tecnologia. Recentemente um especialista militar russo, Viktor Murakovsky, revelou um segredo chocante. O Arena M simplesmente não consegue detectar drones pequenos e modernos, feitos de materiais transparentes a sinais de radar, como o plástico que a Ucrânia usa. Esses drones, que voam silenciosos, quase invisíveis ao radar, podem chegar a uma distância curta, mas são os verdadeiros caçadores de tanques. Murakovsky explica: o radar da Arena M falha miseravelmente contra esses alvos. Drones feitos de materiais que não refletem radar, voando perto do solo, são praticamente invisíveis ao sistema. E o pior de tudo, o radar ainda não consegue distinguir entre um drone pequeno e qualquer pedregulho ou folha que se mova ao vento. Com a limitação de alcançar apenas 160 pés de interceptação, muitos desses ataques pífios passam bem de sua área de ação. A tecnologia de radar usada pela Rússia, que deveria detectar tudo, falha em detectar o maior perigo do campo de batalha: os drones que atacam de forma rápida, silenciosa e em alta frequência. Bem, pensando bem, a maioria das armas modernas contra tanques usa projéteis que carregam cargas explosivas quentes,
que os radares também não conseguem detectar, ou seja, a blindagem Arena M falha em interceptar a principal ameaça que enfrenta. Há uma pergunta inquietante. Será que o problema não está apenas na limitação do radar? Talvez os engenheiros russos tenham criado uma tecnologia que, na teoria, deveria funcionar, mas na prática está completamente obsoleta. Nesse cenário, o que deveria ser uma vantagem tornou-se apenas uma esperança frustrada. A verdade cruel é que, embora a Rússia invista anos e milhões de dólares, a Arena M ainda está muito longe de cumprir sua promessa. Os drones ucranianos, baratos e altamente eficientes, continuam a destruir tudo, enquanto os tanques russos permanecem vulneráveis, deslocando-se por um campo de batalha onde a tecnologia virou uma ilusão de força. Seja qual for o erro, uma coisa é certa, os tanques russos ainda não estão seguros. E o maior mistério, por que depois de décadas de esforço, essa tecnologia não consegue fazer o que foi prometido? Talvez o verdadeiro inimigo não seja o inimigo na Ucrânia, mas a própria esperança de uma invulnerabilidade que nunca existiu de verdade. Imagine um tanque moderno, protegido por uma armadura supostamente invulnerável. Era a promessa de uma tecnologia que tornaria os veículos russos praticamente impenetráveis, capazes de resistir até às armas mais devastadoras do mundo. Mas após décadas de pesquisa, a realidade revelou algo surpreendente. Os tanques russos estão sendo enfrentados por inimigos que ninguém esperava, drones descartáveis, de custo irrisório, que desafiam toda a esperança na defesa avançada. Todo esse esforço se concentra na armadura Arena M, uma esperança de mudar o jogo na defesa de tanques. Desde a era soviética, Rússia investe pesado para criar um sistema capaz de interceptar quase tudo, quase 270 graus a 360 graus de proteção. Em teoria seria uma muralha impenetrável. Ou seria? No começo de 2025, imagens surgiram misteriosamente na Rússia, mostrando os tanques T-90M equipados com a Promising armadura. Tudo parecia um avanço revolucionário contra as ameaças que a Ucrânia representa. Logo após, um vídeo veio à tona, mostrando a Arena M em ação, interceptando uma granada antitanque e, surpreendentemente, um míssil no ar. Parecia uma vitória total, um sistema que podia acabar com qualquer ameaça. Mas aí veio o golpe. Um especialista russo revelou um segredo escandaloso. Ele destruiu a ilusão de que a Arena M fosse imbatível. Segundo Viktor Murakovsky, a tecnologia falha em detectar os verdadeiros perigos, os pequenos drones que atacam de cima. O radar, supostamente a blindagem futurista, é cego para pequenos objetos, feitos de materiais quase invisíveis, que descartam mesmo a melhor tecnologia. Tudo indica que a Arena M, dessa forma, é uma ilusão cuidadosamente construída. Por que então investir bilhões em uma armadura que não consegue proteger contra os maiores riscos? Simples, por trás das câmeras a verdade é outra. Os sistemas estão quebrados, obsoletos, incapazes de enfrentar os novos desafios. O que deveria ser uma proteção imbatível virou uma miragem. O sentido dessa história vai além de tecnologia fracassada. É uma lição sobre ilusões de poder, conspirações e a ingenuidade de acreditar na invulnerabilidade. As tropas russas continuam usando métodos improvisados, cercas de metal, telas e refúgios anti-drone feitos à mão, enquanto os tanques permanecem vulneráveis em meio ao caos. Por que então, a Rússia insiste em promover sua armadura como a maior revolução? Porque a verdade é óbvia, tudo não passa de um investimento que fracassou. Uma tecnologia cara demais que só serve para enganar quem acredita na máscara da invencibilidade. Muito além da guerra, essa história revela como as mentiras podem ser usadas para manipular e dominar. E a pergunta fica no ar: até onde a tecnologia pode nos proteger, ou ela é apenas uma fachada diante de uma ameaça real e implacável? Imagine por um instante o rugido profundo de motores de tanques sacudindo a terra, o cheiro acre de óleo queimado misturando-se ao ar carregado de pó e tensão. Era para ser a armadura perfeita, uma inovação tecnológica capaz de tornar os tanques russos praticamente invencíveis contra tudo, exceto as armas mais apocalípticas. Mas aqui vai um fato chocante que vira tudo de cabeça para baixo. Drones descartáveis, custando menos que um projétil comum, estão humilhando essa super tecnologia de décadas. Como uma nação poderosa pode cair tão baixo assim? Essa armadura, conhecida como Arena M, Arena M, um sistema de proteção ativa, ou APS, que os russos sonhavam ser a vanguarda da guerra blindada.
Desde a era soviética, investiram anos e milhões no sonho de transformar tanques em fortalezas móveis, capazes de interceptar ameaças com pura magia tecnológica. Pense no T-2M, já equipado com camadas de metal, cerâmica e compostos resistentes, equivalentes a quase 1 metro de aço sólido. Mas contra os drones ucranianos, atacando de cima como predadores silenciosos, aquela blindagem espessa se mostrou ridícula. A Arena M prometia mudar isso, com sensores de radar espalhados pelo tanque, ligados a um computador e projéteis interceptores lançados contra alvos a velocidades entre 240 a 2.400 km por hora. Filtrando falsos positivos como pássaros ou detritos, o sistema ativaria em um alcance de cerca de 50 metros, explodindo ameaças no ar. Inteligente, certo? Se funcionasse, daria proteção total de 270 a 360 graus, tornando a frota russa imbatível. Mas por que então, na guerra real, tudo vira pesadelo? Sente o peso da expectativa traída pressionando como um aperto no peito. Na primeira parte, expusemos o sonho louco de uma blindagem que deveria fazer os tanques russos indestrutíveis, mas que já mostrava fraquezas contra drones baratos. Agora, uma reviravolta amarga escuece. Imagens e vídeos oficiais russos prometeram vitória total. Mas será que era apenas fachada? Ano de 2025. Rumores voavam como moscas sobre feridas, sobre como a Rússia implementava a Arena M. Em fevereiro, fotos surgiram de salas de exposição russas, mostrando tanques T-90M com essa blindagem revolucionária. Surgiram até da Ucrânia, indicando que finalmente estava pronta, enviada para enfrentar as ameaças ucranianas. Um mês depois, um vídeo propagado pela Rússia mostrou o sistema em ação, interceptando granadas antitanque rasantes e mísseis mergulhando suavemente no céu. Uma mensagem clara: não importa o que vocês usem, nós interceptamos. Mas eis a pegadinha que deixa o sangue gelado. Setmianese alvejou sobre si. Baseado nisso, a Arena M poderia parar até Javelins, os poderosos mísseis ucranianos. Porém alertavam: o míssil no vídeo chegava em ângulo suave. Quem sabe o que acontece com um trajeto reto e implacável? A tensão cresce, o ar fica pesado com dúvidas. Nas narrativas anteriores, vimos o suposto triunfo da Arena M em propagandas russas, mas dúvidas mordiam como insetos famintos sobre se pararia Javelins ou era só encenação. Eis uma humilhação inesperada que faz rir ou chorar, mesmo com promessas grandiosas. Os tanques russos simplesmente não dominam o campo ucraniano como previsto. Ainda em agosto do ano passado, relatórios de Army Recognition confirmaram: Rússia equipava tanques antigos como o T-72 com Arena M, além dos T-90M. O trabalho começou em outubro anterior, segundo The Outlook, mostrando que o sistema podia ser retrofitado em relíquias soviéticas cada vez mais usados na guerra. Terrível para a Ucrânia, certo? Um escudo que neutralizava suas armas abriria portas para assaltos russos esmagadores. Mas então, por que os tanques russos não estão arrasando tudo agora, sequer com a Arena M instalada? A resposta rasga o véu: nada disso é verdade. Não vem de fontes ocidentais OX, mas de um analista russo, Viktor Murakovsky, que explodiu a bolha dessa tecnologia ridícula. Décadas de esforço resultaram em um fiasco contra drones ucranianos. Imagine o som de enxames de pequenas asas zumbindo, o frio do metal plástico invisível ao radar. Seria possível que o topo da inovação russa fosse tão cego? O coração dispara em suspense. Antes, desvendei como o especialista russo Murakovsky revelou que a Arena M fracassa miseravelmente contra drones, a maior ameaça na Ucrânia. Esses veículos baratos com materiais plásticos transparentes ao radar, impossíveis de detectar ou separar de ruídos no chão a curtas distâncias, como os insuficientes 50 metros de alcance dos interceptores. Agora, uma análise técnica chocante piora tudo. O radar usa tecnologias antigas de defesa aérea, incapazes contra UAVs lentos e pequenos, voando baixo junto ao solo. Defense Blog detalhou isso em análise técnica de Murakovsky, mostrando como a versão mais recente da Arena M, pensada para abater drones de visão primeira pessoa, ou FPV, aqueles que destroem tanques aos milhares, simplesmente falha. O radar, crivado pelo tanque, é inútil para alvos invisíveis. Mas Andrei Tarazienko, historiador militar, compartilhado em Mínimo Tani Manchepesa, Ionali, o radar não precisa ver o drone puro, ele deve focar na carga, metal e tudo que representa ameaça, como uma ogiva térmica antitanque. Se funcionasse direito, explodiria esses perigos do céu.
Então, eis os dilemas russos, ou o sistema não detecta drones, falhando na guerra real mas talvez acertando javelins ou granadas propelidas por foguete. Ou está totalmente quebrado, incapaz até de seus alvos originais. Diante disso, incrivelmente a falha de detecção é o mal menor. De qualquer forma, Arena M não para nada ucraniano. Russos gastaram décadas e milhões em lixo eletrônico, incapaz de proteger contra a ameaça máxima. Sem detalhes sobre custos, tudo secreto. United 24 Media sugere as falhas explicam por que a Arena M não surge em massa na Ucrânia, apesar de instalar, não enviam o suficiente para eficácia. Por quê? Exposição imediata quando drones ucranianos abrem buracos em sua blindagem invencível. Os operadores, sem proteção, improvisam defesas ridículas, soldam gaiolas metálicas, telas e abrigos antidrones nos tanques para absorver impactos. Chamadas de gaiolas de coping, essas monstruosidades grosseiras fedem a desespero e óleo queimado, com ecos de esmagamento de metal contra metal. Mas concepções bizarrais, e os russos dependem delas fanaticamente. Sente o cheiro de fumaça e derrota pairando no ar, prontos para a próxima humilhação silenciosa de um drone invisível? O que vem em seguida ameaça ser mais amargo ainda. Desde há décadas, a esperança de transformar os tanques russos em fortalezas quase invulneráveis foi o sonho de toda uma nação. Uma tecnologia avançada chamada Arena M prometia uma defesa imbatível. Imã de expectativas, ela deveria interceptar ameaças vindo de todos os lados, incluindo os perigosos drones de ataque. Mas sob a superfície de promessas gloriosas, uma realidade chocante veio à tona. O sistema está falhando miseravelmente. E a revelação é assustadora. A missão de proteger os blindados mais modernos da Rússia contra ataques aéreos parece cada vez mais uma quimera. Enquanto os engenheiros se gabavam de uma tecnologia capaz de detectar e neutralizar qualquer ameaça na prática, a Arena M está se mostrando um fracasso absoluto contra os inimigos mais perigosos, os drones. Esses pequenos veículos não tripulados, feitos com materiais invisíveis aos radares tradicionais, invadiram o espaço aéreo russo com facilidade assustadora. São feitos de plástico, materiais que praticamente anulam a capacidade de detecção do sistema. Imagine o cheiro de angústia e frustração nas instalações militares russas ao descobrir que sua maior esperança está completamente incapacitada. Murakovsky, um analista militar renomado, revelou que o radar do Arena M mal consegue distinguir esses pequenos objetos do caos do espaço aéreo. Pequenos, silenciosos e criados de forma astuta com materiais radiotransparentes, os drones de Kiev quase desaparecem sob a mira radar. Ainda pior, o sistema não consegue separar objetos pequenos de ruídos ambientais próximos ao solo. Isso faz toda a diferença. Se os interceptores, que teoricamente deveriam proteger o tanque até a distância de 50 metros, mal conseguem identificar uma ameaça, qual a chance de eles realmente neutralizarem um ataque? A pergunta paira no ar. Por que tudo isso aconteceu? A tecnologia usada na criação do radar é, na verdade, uma relíquia de uma época antiga. Técnicas tradicionais de radares de defesa aérea, como detecção Doppler e indicação de alvos em movimento, simplesmente não funcionam contra os pequenos UAVs modernos. Esses veículos voadores com suas pegadas de radar quase invisíveis e velocidades baixas, operam perto do relevo, nas sombras da natureza, tornando-os quase invisíveis para os radares de décadas atrás. Como uma tecnologia tão ultrapassada foi incorporada a uma defesa que deveria ser inabalável? Essa contradição revela um erro fundamental. Rússia gastou milhões de dólares e décadas de esforço buscando uma defesa perfeita, mas na hora do aperto, a Arena M parece frágil diante de um inimigo que a tecnologia deveria ter eliminado antes mesmo de chegar ao tanque. A reviravolta intrigante é que mesmo com todas as promessas, o que deveria ser um escudo quase impenetrável revelou-se uma armadilha. Um especialista, Andrei Tarazienko, afirma que a incapacidade do radar de detectar um drone com tecnologia FPV, esses pequenos, rápidos e silenciosos veículos, não é o maior problema. Afinal, um drone sem carga útil não representa ameaça, certo? Mas a verdade que assombra os militares é que esses drones carregam cabeças explosivas de alta eficácia contra blindados. Se o Arena M funcionasse como prometido, praticamente todos esses veículos seriam destruídos assim que se aproximassem. E no entanto eles passam invencíveis como fantasmas. O que isso significa? Rússia investiu bilhões em uma defesa de fachada.
Desde equipamento que deveria cobrir 360 graus até sistemas que prometiam interceptar qualquer ameaça, tudo parece uma ilusão. A verdade nua e crua é que na prática, Arena M não consegue detectar nem mesmo os inimigos mais visíveis, como os javelins ou os foguetes de lançamento portátil. Uma falha gritante, que se torna ainda mais evidente ao se analisar os números. Radares que não distinguem objetos interceptores que mal saem do lugar. Enquanto isso, os drones continuam a destruir blindados russos, quase sem resistência. No fim, tudo indica que a guerra entre o avanço tecnológico e a realidade pragmática é uma disputa perdida para a Rússia. Investiram anos e bilhões em uma esperança, mas o que recebem são sistemas cegos diante das ameaças mais recentes. Uma narrativa de desilusão que revela um detalhe alarmante. Um sistema que deveria proteger, na verdade, torna-se uma mentira sofisticada. Enquanto os líderes russos acreditam estar construindo fortalezas impenetráveis, os inimigos menores, mais ágeis, escravizam essa esperança e mostram, sem dúvida, que a verdadeira força não está na invulnerabilidade, mas na vulnerabilidade daqueles que acreditam nela. A esperança de que a tecnologia de blindagem invencível pudesse transformar os tanques russos na força mais poderosa do mundo foi uma ilusão. Prometiam uma proteção quase total contra qualquer ameaça, principalmente após 3 décadas de pesquisa. Mas a realidade mostrou um cenário bem diferente. Os tanques tradicionais enfrentam um inimigo inesperado. Imagine um cenário assustador. Drones descartáveis leves feitos de plástico e materiais transparentes voando silenciosos. Eles penetram a defesa mais avançada do tanque. O que deveria ser uma muralha invulnerável na prática, não consegue detectar esses pequenos invasores. Você sente o suspiro frio do metal na pele, enquanto essas pequenas máquinas voam alto, quase invisíveis ao radar. E a furiosa esperança de uma tecnologia perfeita desmorona. A maior surpresa? Os radares usados na proteção ativada Arena M, um sistema ultramoderno, simplesmente falham diante desses drones. Projetado para identificar e eliminar ameaças de alta velocidade, de 150.500 milhas por hora, eles mal conseguem detectar objetos diminutos, feitos de materiais que atravessam facilmente o fluxo de radar. Como o espectador que assiste à sua própria sombra, o radar não consegue distinguir os pequenos drones dos pedaços de terra ou nuvens ao redor. Mesmo a diferença entre um inseto e uma ameaça letal fica obscura. Por que isso acontece? A tecnologia usada é antiga, de décadas atrás. Métodos como detecção Doppler ou indicação de alvo em movimento dão conta de alvos grandes, rápidos. Mas esses drones são quase invisíveis ao sistema. Sem uma carga útil de metal, eles escapam à visão. Mesmo quando estão a poucos metros de distância. Assim, o sistema que deveria proteger os tanques, na verdade, os deixa vulneráveis. Uma falha gritante que na prática torna a proteção inútil contra as armas que mais causam dano. Os javelins, granadas propulsadas por foguetes e os próprios drones. Ao invés de usar essa tecnologia falha, a Rússia começou a exibi-la como uma grande conquista. E depositaram suas esperanças nisso, acreditando que Arena M seria a salvação. Mas a realidade é cruel. Os investimentos milionários que fizeram durante décadas, gastos que ninguém divulga, parecem ter sido inúteis na batalha real. Surpreendentemente, o sistema sequer foi implantado em quantidade suficiente. Então, por que tantos tanques permanecem vulneráveis? A resposta esbarra na dura verdade. Arena M pode ser uma grande perda de dinheiro, um projeto caro e inútil. Uma armadilha que, quando os drones ucranianos começarem a penetrar as defesas, vai mostrar, uma vez mais, sua fragilidade. Sem uma proteção eficaz, os tanques russos se tornaram alvos fáceis. A improvisação virou a única alternativa. Cercas de metal, gaiolas soldadas, estruturas improvisadas, tentativas desesperadas de bloquear os ataques aéreos. Essas defesas precárias, chamadas de gaiolas improvisadas, representam uma esperança vazia. Os militares russos dependem cada vez mais dessas soluções amadoras, ao invés de tecnologia confiável. E no fundo tudo indica que o que foi prometido não passou de uma ilusão. A esperança de proteger os tanques com uma defesa inteligente e eficaz se desfaz. Enquanto Kiev aprimora suas estratégias com os mais sofisticados drones. Assim, a pergunta que fica é radical. Investir milhões numa tecnologia que falha na hora mais crucial é um erro fatal, ou uma estratégia desesperada? A indústria de defesa anti-drone na Rússia deve crescer 23% ao ano até 2030, atingindo cerca de 1,5 bilhão de dólares.
Mas apesar de tanto investimento, o país ainda enfrenta uma batalha perdida contra os drones ucranianos. Esses pequenos veículos aéreos leves e invisíveis continuam invadindo as defesas russas, destruindo recursos estratégicos, sem resistência real. E isso é um golpe duro. Toda a aparente superioridade do sistema Arena-M, que prometia proteger os tanques de forma invulnerável, está sendo revelada como uma fachada frágil. Você consegue imaginar? Uma tecnologia de ponta, considerada a maior inovação soviética, que deveria blindar os tanques mais avançados da Rússia, simplesmente não consegue detectar ou neutralizar os inimigos mais simples. Desde o seu lançamento há décadas, o Arena-M foi apresentado como a solução definitiva para criar uma muralha inquebrável. Mas a realidade mostra o oposto. No campo de batalha, ele se mostra incapaz de lidar com uma ameaça tão básica como drones portáteis feitos de plástico, com quase invisibilidade aos radares. Como uma suposta proteção de 270 graus a 360 graus pode ser tão vulnerável? A resposta é assustadora, uma falha tecnológica que expõe toda a farsa por trás dessa armadura invulnerável. E o que acontece quando tudo que você investiu gigantescamente fracassa? Rússia gastou anos e milhões em uma tecnologia que na prática é inútil contra a ameaça mais letal que enfrenta na Ucrânia, os drones. Esses veículos produzidos em massa na Ucrânia destruíram centenas de tanques e sistemas de defesa, enquanto o Arena-M ficava impotente. Em uma análise técnica, um especialista revelou que os radares do sistema simplesmente não detectam esses pequenos objetos, feitos de materiais que deixam o radar cego, como plástico. Imagine a sensação, o tanquezão com a proteção mais avançada do mundo, sendo derrubado por um drone invisível, enquanto seus sensores falham aos pedaços. Você acredita que um radar tão ultrapassado possa servir para algo na guerra moderna? A resposta é não. Mesmo com radares considerados modernos, o Arena-M simplesmente não consegue distinguir pequenos objetos de confusão no solo ou no ar, deixando os tanques vulneráveis. Se um drone voa a poucos metros do chão, quase silencioso, com uma cabeça de ataque quente, o sistema simplesmente ignora. Quando a ameaça se aproxima, a resposta é uma intervenção quase sempre inútil. E para piorar, a quantidade de drones produzidos na Ucrânia superou todas as expectativas, até 10 milhões por ano, se forem bem financiados. Quantos radares e interceptores uma única arma pode suportar? É aí que a crise aumenta. Com um número limitado de tubos disparadores, os tanques russos logo se veem à beira da exaustão. Mesmo que alguns drones sejam destruídos antes de chegar, é uma batalha perdida. A verdade é que o sistema Arena-M, que deveria representar a vanguarda da defesa antimísseis terrestre, é uma ilusão. Uma colossal falha técnica, uma farsa de alta tecnologia. Enquanto o som insidioso de drones atravessando o silêncio do campo de batalha ecoa, a grande questão permanece. Quanto tempo mais as forças russas podem confiar em uma armadura que mal consegue detectar o inimigo? E no final, será que todo esse esforço não foi apenas uma grande ilusão? Até mesmo funcionando perfeitamente, os drones representam uma ameaça que poderia desmoronar qualquer defesa. Afinal, há um limite para a quantidade de tubos de lançamento que um tanque russo pode carregar. Quantos interceptores ou projéteis de defesa ele pode disparar? E quando esses estoques se esgotarem, o que resta? Mesmo derrubando alguns drones antes que o tanque seja destruído, isso não impede que ele acabe em ruínas. A realidade é que no final, mais um tanque russo é consumido pelo fogo inimigo. Imagine as cenas. O cheiro de metal queimado, o som distante de explosões, a sensação de impotência. Rússia gastou 30 anos de esforço, bilhões de dólares, investindo na esperança de uma armadura invencível, o sistema Arena-M. Mas na prática seus métodos mais primitivos continuam sendo seus melhores aliados, cercas improvisadas, redes penduradas nas estradas, e uma guerra eletrônica que, muitas vezes, é mais eficaz que os projéteis de interceptação, que mal conseguem detectar drones silentes que voam a poucos metros do solo. Surpresa? Afinal, o Arena-M prometeu revolucionar a defesa de tanques. Mas na linha de frente, ela é uma decepção. O radar desse sistema, instalado em quase todos os novos tanques T-90M, falha em detectar pequenos alvos, principalmente drones feitos de materiais transparentes, como plástico usados pelos ucranianos. E não para por aí. Essas falhas críticas fazem com que o sistema seja praticamente inútil contra as verdadeiras ameaças, os ataques com drones de baixo custo, que sobrevoam a batalha com silêncio desconcertante.
prontos para destruir o que restou do orgulho mecânico da Rússia. E o que a Rússia fez? Investiu décadas tentando criar uma defesa que nunca deu certo. Seus esforços desesperados resultaram em defesas improvisadas, jaulas de metal, telas antiguerra instaladas nos tanques, tentativas frustradas de bloquear os ataques com tecnologia que simplesmente não funciona diante da realidade. Enquanto isso, seus tanques continuam a perder terreno, desintegrando-se na poeira da Ucrânia. Desde o início do conflito, estima-se que cerca de 10 mil tanques russos foram destruídos. Hoje esse número ultrapassa 11 mil, uma cifra sussurrada com desânimo, revelando uma batalha perdida antes mesmo de começar. Por que esse desastre? Porque apesar de tudo, o sistema Arena M permanece uma promessa vazia. Uma promessa que retém seu brilho apenas em vídeos promocionais, enquanto na batalha real se mostra completamente ineficaz contra os drones inimigos. Rússia sabe que seu maior obstáculo hoje não é a quantidade de tanques, mas a vulnerabilidade que eles carregam, vulnerabilidade que infelizmente, o sistema mais caro e supostamente avançado não consegue reparar. No meio de tudo isso, a humilhação é evidente. Os números não mentem. Em menos de 3 anos, a Rússia perdeu cerca de 10 mil tanques na Ucrânia. Nos meses seguintes, a tendência não melhorou muito. O país vem vendo diminuir suas perdas, mas não por melhorias na defesa, e sim, por falta de unidades mecânicas, que se esgotam em meio ao caos da guerra. Cada tanque destruído é uma derrota lenta, silenciosa, devastadora. E a questão que ninguém consegue responder: até quando poderão os russos esconder essa derrota? O que resta de suas forças blindadas? Tudo indica que por mais que gastem, por mais que tentem, a crença em uma armadura invencível é uma ilusão. E na batalha, a tentação de usar a tecnologia de verdade, como os drones que já quebraram as defesas mais modernas, é maior do que eles gostariam de admitir. Enquanto isso, o que fica é uma guerra de desgaste, onde a esperança se esgota, e cada tanque que cai é uma ferida aberta na face da força militar russa. A guerra na Ucrânia tem revelado uma verdade assustadora. Os tanques russos estão envelhecendo, caindo em desuso e ultimamente, se tornam meras relíquias de guerra. Muitos desses veículos destruídos, jogados e abandonados, agora são símbolos de resistência, exibidos nas cidades ucranianas ou desmontados por moradores nas regiões libertadas. Imagine a cena. Metal retorcido, o cheiro de óleo queimado no ar, veículos que antes simbolizavam poder agora viram sucata. Rússia deveria querer recuperá-los, mas com sua situação atual, nem Arena M, com radares que prometiam ser imbatíveis, poderia salvar seus tanques. E o pior? Os números mostram que o estoque de tanques russos está quase na hora de acabar. Desde junho, fontes apontam que quase metade de suas reservas, 46%, já foi sacrificada na batalha. Mais de 10 mil veículos destruídos, e o que sobra são os que estão em condições tão ruins que só servem para retirada de peças. Os que ainda poderiam ser usados, estão em condição precária, prontos para virar ferro velho. E segundo analistas, até o final de 2025, essas reservas podem se esgotar completamente. Mas a crise não para por aí. Recentemente, imagens de satélite mostraram uma realidade ainda mais dura. Restam apenas 92 tanques em condições aceitáveis, sim, apenas 92 unidades de modelos como o T-72B. Outros 1.606 estão em estado tão precário que parecem quase inúteis, com peças e componentes que podem cair a qualquer momento. Como uma imensa frota de máquinas de guerra que era imbatível, agora virou uma sombra do que foi. A questão que todos se perguntam é: onde está toda essa força que deveria garantir a superioridade de Moscou? Por que mesmo com sistemas como Arena M, o avanço russo está ficando cada vez mais limitado? A resposta é brutal. A tecnologia prometida simplesmente não funciona. Os radares não detectam drones pequenos, as estrelas da ameaça moderna, que devastam os tanques em uma velocidade assustadora. Até mesmo especialistas russos admitem a falha, revelando que os sistemas de defesa são inúteis contra os ataques mais comuns hoje em dia. Tudo indica que o investimento nessas armas evoluídas foi uma enorme ilusão, um projeto caro que caiu na nossa cara. Uma tentativa de criar uma defesa quase invulnerável, que na prática, não passa de uma armadilha, uma fantasia que não impediu o avanço dos drones ucranianos. Enquanto os sistemas prometeram proteger os veículos na hora da verdade, eles não conseguem diferenciar um drone invisível de uma ave comum. E o mais chocante? Mesmo que detectassem esses pequenos veículos, eles não possuem capacidade de eliminação eficaz.
ficando restritos a uma distância de defesa que sequer garante a sobrevivência do próprio tanque. Seja qual for o problema, uma coisa é clara: o sonho russo de uma armadura invulnerável se transformou num pesadelo. A guerra revelou que grandes investimentos e tecnologia de ponta não são suficientes contra uma ameaça emergente simples, os drones. E enquanto a Rússia tenta ajeitar suas defesas, seus tanques cada vez mais parecem relíquias de uma força que se esvaindo, incapaz de se manter de pé na batalha moderna. O que esperar do futuro? A guerra continuará a mostrar que, na linha de frente, a tecnologia ainda tenta se adaptar às novas ameaças, mas talvez já seja tarde demais. A força que a Rússia achava que tinha está desaparecendo diante dos olhos, vaporizando como poeira sob o vento de uma guerra que muda a cada dia. A última notícia mostra uma realidade assustadora. As reservas de tanques utilizáveis da Rússia despencaram de 7.342 unidades para apenas 92. Isso mesmo, apenas 92 tanques T-72B estão em condição decente. Há ainda 1.606 em condições ruins e 844 praticamente destruídos. Você consegue imaginar o que uma armadura como a Arena M, que deveria proteger esses veículos, teria mudado na balança de poder? Mesmo em seu melhor cenário, esse sistema nunca garantiria a invencibilidade total dos tanques russos. Mas ao menos poderia desacelerar a perda contínua de veículos valiosos, dando a Putin a ilusão de uma força imbatível. Com uma defesa eficaz, os tanques poderiam destruir dezenas de drones ucranianos antes de serem atingidos. Assim, avanços mais rápidos seriam possíveis, com menos esgotamento nas bases de armazenamento russas. Porém, após 30 anos de desenvolvimento, a Arena M não passa de uma ilusão. Apesar do investimento astronômico, ela não é capaz de combater os drones FPV que a Ucrânia fabrica por meros $400 cada. A armadura virou prova da incapacidade da Rússia de usar suas próprias armas modernas contra os inimigos atuais. Cada tanque protegido que falha, significa dinheiro jogado fora. A cada derrota, a crise econômica do país se aproxima mais do colapso. Os gastos militares dispararam, os impostos sobem e a conta da guerra em solo ucraniano está deixando a Rússia à beira do desastre. Você já imaginou um sistema que deveria ser imbatível, revelado como uma falsa promessa? Esse é o retrato de uma guerra onde os avanços tecnológicos não acompanham a dura realidade do campo de batalha. A verdade? Quanto mais a Arena M falha em proteger os tanques, maior é o rombo no bolso do país. E o pior, tudo isso é só o começo de um colapso que parece inevitável. Os sons de metal sendo destruído, o cheiro de combustível e a sensação de impotência estão estampados nas perdas de uma nação que investe bilhões em uma ilusão de invencibilidade. Será que há alguma saída? Ou a história já está escrita? A resposta está nas próximas imagens, mas uma coisa é certa: a farsa da Arena M é um símbolo fatal de uma batalha perdida antes mesmo de começar. Imagine uma guerra onde enormes máquinas de metal, representando o poder do país, parecem vulneráveis diante de pequenos invasores voadores. Drones feitos de plástico altamente difíceis de detectar, são capazes de destruir tanques que tinham a esperança de serem invulneráveis. Será que toda a tecnologia de ponta realmente consegue proteger essas máquinas de guerra, ou tudo isso é uma fachada? Até onde você já ouviu falar de sistemas de proteção que deveriam salvar os tanques russos, como o Arena M? Esses sistemas prometem interceptar qualquer ameaça que se aproxime a velocidades incríveis, de até 1.500 milhas por hora, uma verdadeira maravilha tecnológica. Ou seria? O sistema usa radares avançados, sensores e projéteis interceptores para barrar até mesmo os mais perigosos ataques de drones. Mas, o que acontece na prática? As imagens mostraram os tanques perante ataques de drones voando acima, pequenos, rápidos e quase invisíveis ao radar. A promessa de interceptar tudo falhou. Porque essa tecnologia que custou bilhões de dólares, não consegue cumprir seu próprio papel. Pesquisadores militares russos revelam que o radar do Arena M simplesmente não consegue detectar pequenos drones feitos de materiais como plástico, que representam a maior ameaça. Estes veículos de baixo custo, leves, quase invisíveis, podem se disfarçar na paisagem, voando rasantes ao chão, onde o radar tradicional mal consegue alcançá-los. Parece que a Rússia investiu anos e bilhões nisso, mas os resultados foram decepcionantes. Como uma máquina que deveria repelir ataques, mas fica cega perante a ameaça real. A tecnologia que deveria detectar e destruir esses pequenos invasores falha miseravelmente.
Em vez de proteger suas forças, os tanques russos continuam vulneráveis, cercados por uma nuvem de veículos invisíveis, com radares inúteis contra esses inimigos. E o mais alarmante, não faltaram recursos ou vontade de criar soluções modernas. Mesmo assim, o sistema mais avançado parece não passar de um fracasso técnico. E o que isso significa na guerra real? Enquanto os russos gastam quase $500 bilhão por ano tentando criar uma defesa impenetrável, a verdade é que seus sistemas não conseguem nem detectar os drones mais simples usados pelos inimigos. A Rússia, que ansiosamente mostra suas inovações, se vê incapaz de oferecer uma proteção realmente eficaz. Enquanto isso, os ataques de drones continuam a rasgar o céu, destruindo suas tropas e seu equipamento, como uma gigantesca armadura que não consegue proteger o próprio portador. Porque todo esse esforço não é suficiente. A realidade brutal é que o Arena M e outros sistemas similares simplesmente não funcionam contra os invasores atuais, altamente avançados com tecnologia de ponta. As próprias indústrias de defesa russas parecem presas em uma bolha de anos atrás, lidando com uma ameaça que elas mesmas criaram. E enquanto o conflito prossegue, fica a pergunta: por que tantos bilhões gastos e ainda assim, os drones de baixa tecnologia continuam destruindo o que deveria ser invencível? Será que toda essa fachada de poder, na verdade, encobre uma fraqueza alarmante, que pode decidir o futuro dessa guerra?